Olá, tudo bem com você? Eu aqui de novo, eu aqui again. E hoje nós vamos falar sobre um assunto curioso. Deus fala com o homem? Realmente é possível ouvir a voz de Deus? Algumas pessoas não acreditam e outras pessoas têm a curiosidade de saber como isso acontece. Me chamaram no particular e me perguntaram: Pastora, como é que você ouve a voz de Deus? E eu gostaria de compartilhar com você. Mas depois da vinheta. Vamos lá? Começando do início, sim, Deus fala com o homem. Sempre falou. Falou no Antigo Testamento, falou no Novo Testamento e fala agora. Fala nesse momento. Só que para isso, nós precisamos estar ligados em Deus, nós precisamos estar conectados em Deus. Então, se você olhar no Antigo Testamento, Deus falou. Deus fala de várias formas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas Deus fala realmente, né? Não é só através da palavra, através de músicas, através de livros, através de outras pessoas. Não é só através dessas coisas. Deus realmente fala com o homem. Então falou no Antigo Testamento, e daí nós podemos pegar vários exemplos: Jeremias, Abraão, Josué, Samuel. Queridos, você sabe, né? O Senhor fala, Ele realmente fala com o homem. Mas Ele continua falando conosco hoje. Nós precisamos ter conexão com Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Eu já falei num outro vídeo, isso é o início de todas as coisas, né? A palavra do Senhor diz que Ele é Espírito e Ele vai falar conosco no nosso espírito. Então nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar ligados. Então se você quer ouvir a voz de Deus, entregue sua vida para Jesus. Eu acredito que isso foi o que mais mexeu comigo quando uma pessoa foi me evangelizar, minha mãe na fé, Maria Luísa, um beijo, te amo. Quando ela foi me evangelizar, foi o que mais mexeu comigo. Quando ela me disse: você sabia que Deus fala com o homem? Que Deus fala com o ser humano? E eu não era convertida, incrédula. Eu disse: Deus fala com o ser humano? E ainda fui irônica, brincando, mas fui irônica. Eu falei: com megafone? Glória a Deus que o Senhor nos perdoa, né? Mas Ele fala com o homem. E ela, com maior delicadeza: não, Deus fala com o homem. E ela me explicou, e gostaria de falar tudo que ela me disse aqui, mas nós não temos tempo. E eu acredito que foi isso que me chamou tanta atenção. Eu falei: como pode o Deus que criou todas as coisas, que criou tudo de maravilhoso, tudo que nós achamos maravilhoso, seja através da natureza, seja através do ser humano, porque você sabe, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Se você olhar, né, o que o ser humano é capaz de fazer, é impressionante. Se você olhar o que cada ser humano pode fazer, né? Tem pessoas que cantam extraordinariamente, tem pessoas que escrevem de uma forma fantástica, tem pessoas que fazem, se desenvolvem numa atividade física de uma forma impressionante. Existem pessoas que são geniais. Isso tudo é criação de Deus. Então, para mim, pensar Deus fala com o homem realmente era difícil de entender. Mas eu quero dizer para você que Deus fala com o homem. Então, essa é a primeira coisa. Se você pegar a Bíblia, se você lê-la no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai encontrar, eu acredito que a maioria da Bíblia fala a respeito disso, Deus falando com o homem. Por que ele pararia de falar agora? Então, a pessoa que me mandou a pergunta, ela escreveu assim: amo seus vídeos, me ensinam e me inspiram, mas todas as vezes que assisto tem uma pergunta. Aí deu um sorrisinho. Como é que você sabe que Deus está falando com você? Você sente no coração
ou ouve alguma coisa. Como é? Bom, então de uma forma bem prática, eu quero compartilhar com você como o Senhor fala comigo. Ele pode falar, certamente falar com você de outra forma, talvez possa falar também da forma que fala comigo, mas essa é a minha experiência e do jeito que o Senhor fala comigo. Depois, se você quiser colocar nos comentários como o Senhor fala com você, eu gostaria de saber e acrescenta na vida das outras pessoas também que leem os comentários. Eu amo ler os comentários. Então, a primeira coisa, né? Para você identificar a voz de alguém, você tem que conhecer esse alguém, não é mesmo? Então, por exemplo, se eu estiver aqui, eu posso estar de costas e o meu marido entrar e ele falar alguma coisa, eu sei que é ele. Eu não preciso estar no ambiente da minha casa, eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar em qualquer lugar, mas se ele entrar e ele falar, eu sei que é ele. Eu vou falar uma coisa para você que é mãe. Você não reconhece o choro dos seus filhos? Tem 10 crianças, mas quando o teu chora, você sabe que é teu. Quando eu, particularmente, eu sei quando o choro... Minhas crianças choraram um pouco, graças a Deus, eles não eram crianças choronas, mas eu sabia quando era choro de manhã ou quando era choro de que realmente tinha acontecido alguma coisa, realmente eles tinham se machucado. Por quê? Por causa do relacionamento. Então, eu reconheço a voz de uma amiga. Se uma amiga sua muito próxima, um amigo seu muito próximo, ligar para você, você não reconhece a voz dele? Ele nem precisa falar. O seu amigo próximo, ele fala para você, ó, fulano, sou eu, ciclano. Não. A hora que liga, você fala, oi, a pessoa já sabe, né? Com quem ela está falando. Por quê? Por causa do relacionamento, por causa da amizade, porque aquela voz é comum para você. Então, quando você começa a ouvir a voz de Deus, né, nas primeiras vezes, você sempre fica em dúvida. Será que foi Deus que falou? Será que foi ele? E aí, de acordo com o relacionamento, de acordo com da forma que ele vai falando e o jeito, né, que ele fala, a voz dele, você vai saber que é ele. Mas é um processo, né? Então você não se desespere, né? Você que está começando nessa caminhada agora, você não se desespere, é um processo, é um relacionamento. A vida com Deus é um relacionamento. Então, você vai conhecendo e se fazendo conhecer. Quando eu falo se fazendo conhecer, não ele te conhecendo como Deus, porque ele conhece todos, né? Crentes e não crentes, crédulos e incrédulos, não é desse conhecer que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de relacionamento, né? De intimidade. Então, quando ele fala, você fala, será que foi Deus que falou? E aí você vai reconhecendo a voz, você vai sabendo que quando é aquela voz e é falada daquela forma, então é ele. Então, quando eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu costumo dizer assim, que é uma voz mais alta que um pensamento e mais baixa que uma voz humana, dentro da minha mente. Então, talvez as pessoas falam, ai, mas coisa estranha, mas é apenas uma ilustração para tentar descrever como eu ouço, ok? Então, é mais alto que um pensamento, eu sei que não é um pensamento. É mais alto que um pensamento, mas é mais baixo que uma voz humana. Só que, além disso, sempre me causa reação. Então, não é... quando você fica pensando em algo, né? Você fica pensando... Não. Não é uma coisa sozinha, não sou eu apenas. É como se eu estivesse falando com alguém e eu parasse para ouvir a pessoa falar comigo. Então, muitas vezes, eu estou distraída e ele fala algo. E então eu paro para ouvir, porque eu não estou pensando naquilo, às vezes, na maioria das vezes, não é nem sobre o que eu estou pensando. Então, ele fala sobre algo e aí eu paro. Então, me causa uma reação, como se você estivesse numa mesa, ou conversando com uma pessoa, ou fazendo alguma coisa, e alguém falasse alguma coisa para você, então você dá atenção para aquela pessoa, você levanta o rosto, você vira
para aquela pessoa. Então é a mesma coisa. Então, às vezes, eu estou orando e ele fala alguma coisa. Muitas vezes não. Em outras vezes, eu não estou nem falando sobre aquilo, não estou falando sobre aquele assunto e eu ouço. E eu paro e eu viro, né? Eu viro minha alma para ele, eu viro meu espírito para ele, para ouvir o que ele está falando. E na grande maioria das vezes, são coisas divinas. Coisas que não são do meu conhecimento, coisas que eu não saberia dizer aquilo, revelações que não tem nada a ver, aparentemente, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tive uma experiência essa semana, eu estava no carro, infelizmente eu não posso contar o que é, né? Mas assim, eu estava no carro e eu estava orando, mas não era aquela oração formal. Sabe quando você vai dirigindo e vai conversando com Deus? Aliás, eu vou gravar um vídeo a respeito disso, que essa mesma pessoa, num outro dia, né, me chamou e perguntou: pastora, quando eu estou fazendo as atividades e eu estou falando com Deus, vale como oração? E eu achei interessante, né, porque todo mundo faz isso, né, pelo menos deveria fazer, mas isso fica para um outro vídeo. E aí, eu estava dirigindo e eu estava falando, mas não era uma oração formal, era mais um bate-papo, eu estava falando. E ele me trouxe um versículo que nunca se encaixaria naquela situação sobre o que eu estava falando. Nunca! E eu fiquei muito surpresa, e eu parei, e aí eu tenho que tentar entender, porque assim, não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que poderia ser do meu pensamento, sabe? Às vezes é uma coisa até óbvia que eu falo, nossa, mas como eu nunca pensei nisso antes, é tão óbvio, né? Mas não, nessa situação que eu vivi essa semana, quando ele disse o versículo, e aliás, isso é uma outra coisa que eu quero dizer para você, mas daqui a pouquinho, quando ele disse o versículo, eu parei para tentar raciocinar o que é que podia ter aquele versículo com aquilo que eu tinha falado, mas, queridos, é uma fração de segundos. Então, eu vou falar para você como eu sinto, ok? É como se Deus Pai falasse bem, de uma forma bem prática. Não fica enrolando, né? Fica falando muito. Não. Pá! Uma coisa bem prática. E aí, é como se o Espírito Santo viesse. Eu vou te explicar o que ele quis dizer. E aí ele começa a explicar. Então, essa semana, quando eu estava falando sobre um assunto relacionado à nação que eu estou, né? Eu estava falando sobre um assunto e ele disse aquele versículo e o Espírito me explicou. Eu falei, gente, como que pode? Como que pode uma coisa dessa? É tão maravilhoso, tão profundo. Então, não tem como dizer que não é Deus. Para quem duvida, né? Não era o meu caso, né? Eu sabia que era ele, né? Tão maravilhoso. E é por isso, queridos, que é tão importante nós lermos a palavra do Senhor e nós conhecermos a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito iria nos lembrar em relação à palavra. Então, quando ele disse aquele versículo, quando ele me falou a respeito daquele versículo, eu conheci o versículo. Como o Espírito vai te lembrar de uma coisa que você nunca viu? Veja, queridos, lembrar. Lembrar é algo que você já viu, é algo que você conhece. Deixa eu ler esse versículo para você. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Para você lembrar, você já deve ter ouvido ou lido. Por isso é tão importante, porque o Senhor vai usar as coisas reais, as coisas que realmente são, para falar com você. Bom, então para finalizar esse primeiro tópico, é como se fosse uma conversa de fato. Palavras são usadas.
tanto quando eu falo ou quando ele fala, palavras são usadas. Então, eu ouço, realmente eu ouço. Mas existe mais uma forma do Senhor falar comigo, né? Que daí seria o segundo tópico, né? Eu sinto no coração. Então, tem coisas que eu não ouço a voz. Tem coisas que eu sinto no coração. Então, o que seria esse sentir no coração? Então, vou dar um exemplo. Tem situações que eu discerno. Então, isso é uma palavra muito comum, né, no nosso meio, né? Eu tenho discernimento daquilo. Então, ninguém me falou o porquê que aquilo está acontecendo. Ninguém me falou o que está por trás daquilo, mas eu sei. Eu não sei, como diz um pastor, eu não sei como eu só sei que eu sei. Então, às vezes, então isso em relação às situações, né? Então, existem algumas situações que eu vejo que a situação está acontecendo e é tão claro para mim o que aquilo significa, o que aquilo é, mas se depois eu vou falar com outras pessoas, a pessoa falou, não percebi isso, né? E depois eu tenho certeza do que, né, aquela impressão que eu tive no meu espírito queria dizer, né? Então, eu não sei como eu sei daquilo, eu não sei como eu tenho discernimento daquilo, como eu tenho conhecimento daquilo, mas eu tenho. Então, essa é uma forma, né? Através de situações, através de circunstâncias. Eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui que logo que eu me converti, eu pedia 3 coisas para o Senhor. Eu pedia sabedoria, eu pedia discernimento e eu pedia revelação de quem ele era, né? No outro vídeo eu expliquei certinho, em profundidade, cada um deles. Mas, sinceramente, quando eu pedia discernimento, era uma coisa mais... Talvez porque eu fosse uma recém-convertida, era uma coisa muito mais básica, né? Então, hoje eu entendo que esse discernimento, né, de situações, de ambientes, né, é discernimento também, mas em um outro nível, de uma outra forma. Bom, sem ser isso, o que eu também sinto no coração é em relação a pessoas. Então, tanto uma coisa em relação a coisas ou pessoas, a gente costuma dizer que é palavra de conhecimento, né? Mas eu estou te falando na prática, assim, só citei para ficar mais fácil para você reconhecer. Mas, por exemplo, às vezes tem uma pessoa perto de mim e eu sei algo da vida dela que ninguém nunca me contou. Como eu sei aquilo? Eu costumo dizer que a palavra de conhecimento é quando o Deus maravilhoso divide um pouquinho da onisciência dele conosco, né? Goteja a onisciência dele conosco, porque eu nunca vi a pessoa, eu não sei quem ela é. Vou te contar uma experiência, não sei se eu já contei isso em algum vídeo, mas um dia eu estava na igreja e uma moça chegou, uma amiga dela trouxe, pastora, você pode orar por ela, tal, porque o marido dela tá traindo ela, né, tal, e eu fui orar com a maior vontade de orar. E aí, segurei nas mãos dela e fui interceder por ela com muita fé, né, pedindo para o Senhor tirar a mulher adúltera do meio deles. Então eu falei, Senhor, tira a mulher adúltera do meio deles. E aí o Senhor me disse, nesse caso o Senhor me disse mesmo, né? O Senhor me disse, a mulher adúltera é ela. E aí quando acabou a oração, que daí eu perdi até o fervor da oração, né? Mas quando acabou a oração, eu perguntei para ela, querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez alguma coisa que você não deveria fazer no seu casamento? Você errou de alguma forma? Eu dei a entender, né? Não falei com todas as letras, né? Não falei que o Senhor tinha dito que a adúltera era ela, mas ela entendeu a pergunta. Sabe o que ela me respondeu, queridos? Graças a Deus que o Senhor olha para mim. Graças a Deus que Ele viu o que eu fiz, porque eu já fui em tantos lugares e nunca o Senhor tinha revelado. Essas histórias que o povo conta, né? Eu fiquei, meu Deus, olha que loucura, né? Um pecado é revelado, mas mesmo assim
ela se sentiu cuidada por Deus, né? É como diz a palavra do Senhor, a maravilhosa palavra do Senhor, o seu cajado e a sua vara me consolam, né? Mesmo quando nós temos uma repreensão e uma correção da parte de Deus, mesmo assim nós ficamos felizes, né? Mas esse é só um exemplo de como o Senhor revela algo da vida de uma pessoa, né? Não, isso não é todas as vezes, né? Claro, né? Mas muitas vezes eu sei quando a pessoa está mentindo. Queridos, não me pergunte como, né? Você tem suas experiências com Deus, com certeza, né? Você poderia falar, mas eu já estive numa reunião de trabalho, eu estava trabalhando, não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Eu estava numa mesa com mais 15 vendedores e o meu diretor estava ali falando e enquanto ele falava, fazia lá o discurso dele, né? Ele tinha uma oratória muito boa e tal, e eu sentia no meu espírito, isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, mas não era algo que eu queria fazer, eu apenas sabia que o que ele estava falando ali era verdade, que aquilo que ele estava falando ali era mentira. Então o Senhor, ele desvenda algumas coisas, e isso também é uma forma de falar, porque é ele que está falando, queridos, porque isso pertence a ele, né? Esse saber sobrenatural pertence a ele, não a nós. Um outro bom exemplo também, no meu caso, é que às vezes, deixa eu me explicar aqui para você me entender. Existem pessoas que não confiam em ninguém e não gostam de ninguém até que se prove o contrário. Não é o meu caso, ok? Muito pelo contrário. Eu tenho facilidade, talvez pelo chamado pastoral, eu não sei, eu tenho facilidade em olhar mais os pontos positivos da pessoa. Não que eu não veja os negativos, não que eu não saiba dos negativos, não sou cega, né? Mas eu sempre foco no positivo. Mas quando eu conheço alguém, eu sempre estou muito aberta, né? A saber quem é aquela pessoa que está chegando, o que ela pensa, o que ela faz, o que ela é, enfim. Mas às vezes, mesmo não sendo, aliás, né? Na maioria das vezes, isso acontece, não acontece dentro do ambiente de igreja, acontece fora. Eu sei que existe alguma coisa de errado com aquela pessoa. Então, no começo, quando eu me casei com o pastor Marinho, e eu falava isso para ele, às vezes ele ia fazer algum negócio, ele ia fazer alguma coisa, eu falo assim, olha, cuidado com esse cara, porque esse cara não é boa coisa. Ah, pronto. Você nem conhece o cara, tá. Eu falei, bom, queridos, mas não falhou uma vez. Então, hoje ele já sabe, né? Quando eu falo, ele pelo menos considera. Ele fala, bom, né? Então, o Senhor fala de várias formas. Ele fala com voz, né? Eu gostaria de falar algo que eu nunca tive essa experiência, infelizmente, mas, por exemplo, tem pessoas que já ouviram o Senhor de uma forma audível. Eu nunca ouvi, infelizmente. Senhor, gostaria de ter essa experiência. Eu nunca ouvi, mas algumas pessoas já tiveram essa experiência de ouvir o Senhor de uma forma audível, como se estivesse falando aqui, ó, no ouvido. Então, o pastor Marinho já teve essa experiência, acho que umas 2 ou 3 vezes. O Senhor fala com cada um de uma forma. Amém? O último tópico é em relação à Bíblia. O Senhor fala poderosamente com quem quer ouvir através da Bíblia. Porque é Ele. Queridos, quando você pega a sua Bíblia e você abre a sua Bíblia, é Deus falando com você. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Então, eu vou falar das minhas experiências, né? Eu estava falando com os jovens agora, né? Nós estamos num propósito de oração e de jejum e tal, com as mulheres também, mas os adolescentes e jovens, né? E eles me falaram, nossa, eu li tal coisa em Coríntios, que é o livro que nós estamos lendo, agora nós já estamos em 2 Coríntios, eu li tal coisa, nossa, que parece que eu nunca li na vida. Isso é uma loucura, não é? Você já leu aquilo. Você já leu, às vezes você não leu, mas para quem já leu, você já leu aquilo, você conhece aquilo. Então, muitas vezes na Bíblia, nós lemos, né, para quem já leu a Bíblia toda, né, nós lemos a Bíblia
ou não, ou em algumas partes, alguns livros, né? Nós já lemos, e quando nós vamos ler aquilo novamente, você fala, nossa, mas eu nunca vi isso, eu não me lembro disso. É porque naquele momento que te chamou a atenção, Deus está falando com você. Deus está pegando, né, a sua atenção para aquilo. E aí você pode ter várias experiências com isso. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha 25 anos, não era uma pessoa ignorante, amém? É que o que eu vou contar para você agora vai parecer que eu era uma pessoa ignorante, mas eu não era. Era realmente algo espiritual. Quando a minha mãe na fé me evangelizou, ela disse assim: quando você ler a Bíblia, algumas vezes o versículo vai saltar aos seus olhos e o Senhor vai falar com você de uma forma poderosa. E eu estava vivendo tantas experiências espirituais, queridos, eu estava vendo tantas coisas sobrenaturais, que você sabe que eu pensei? Que realmente ia saltar. Olha, eu falei, não. Se ela disse que vai saltar, diante das coisas que eu estava vivendo, né? Não era impossível aquilo acontecer, né? Mas não saltou, ok? Mas esse saltar aquilo fica tão para você, sabe? Como se realmente tivessem puxado um zoom, como se tivesse realmente aumentado, ampliado aquilo de uma forma tão poderosa, que vai falar tão profundamente com você. Que é Deus falando. Às vezes, o que está escrito ali, literalmente, não é o que o Senhor vai falar com você. Talvez você, não sei se já aconteceu isso com você, você pega a Bíblia, você mostra para uma pessoa, olha o que está escrito aqui, e a pessoa lê e diz, tá, mas olha, em relação àquilo, a pessoa fala, desculpa, eu não vejo dessa forma. É porque Deus está falando com você. E eu, particularmente, já tive algumas experiências, né? Tanto de ouvir, eu já tive experiências de estar na igreja, o pastor está pregando, e atrás da pregação do pastor, haver uma outra pregação não é completamente diferente, era sobre aquilo, mas falando de uma outra coisa, e eu ouvia a pregação do pregador e a pregação que estava atrás, enfim, né? Já aconteceu várias vezes de eu ler algo e quando eu voltar para ler, aquilo não estava ali. Então, para finalizar, vou contar uma experiência. Para vocês, quando eu e Marinho nos casamos, nós ganhamos um devocional, não sei se eu já contei isso em algum vídeo, nós ganhamos um devocional, e aí nós, recém-casados, né, queridos, a gente lia o devocional todo dia, de manhã juntos. Que lindo, né? Que bom se a gente fizesse isso sempre, né? E aí, então a gente lia o devocional e tal. E como ele trabalhava em turnos ainda, né? Às vezes ele entrava às 6 da manhã, às vezes ele entrava às 8, às vezes ele entrava às 10, né? E aí no dia seguinte, e aí nós lemos num dia e eu fiquei muitíssimo impressionada. Eu falei, que coisa mais fantástica, que coisa mais fabulosa, né? Então você sabe como funciona o devocional, né? É dado um versículo bíblico e aí um comentário do autor a respeito daquilo, uma aplicação. E eu fiquei muito, muito, muito impressionada. E aí, no dia seguinte, eu falei para ele, Marinho, olha isso, que coisa espetacular. Aí ele olhou, não deu nem bola. Achei legal, mas não achei nada demais. Eu falei, gente, como pode ele não ter achado nada demais? Enfim, no dia seguinte, nós não lemos o devocional juntos, porque ele saiu bem mais cedo, e aí a gente não leu o devocional junto. E quando eu fui ler o devocional, eu li daquele dia, mas eu disse que você sabe, o devocional para cada dia tem um versículo, né? E um ensinamento. E eu falei, não, mas eu vou ler o de ontem. Eu li o do dia e falei, não, mas eu vou ler o de ontem, porque o de ontem foi demais. Só que quando eu fui ler o de ontem, aquilo que eu tinha lido no dia anterior não estava ali. Não tudo, né? O que eu tinha achado de espetacular, o que eu tinha achado de fabuloso, não estava ali. Aí eu falei, então foi por isso, né? Foi por isso que ele não achou fantástico, porque realmente lendo assim não é fantástico. Então, queridos, eu gostaria de falar para você, o Senhor fala com o ser humano. Para você que não acredita, não perca essa oportunidade de ouvir a voz de Deus, porque você acreditando, você não acreditando, tem pessoas que estão vivendo isso. Estão vivendo algo que você poderia viver. Algo
sobrenatural, algo que você não conquista em nenhum lugar, que você não consegue pagar por isso, não dá. Então, se você não teve essa experiência, se você não acredita, leia a Bíblia, fale para o Senhor. Quando eu me converti, tinha coisas que não entravam na minha cabeça, eu falava assim, Senhor, isso é verdade? Fala para mim. E o Senhor foi falando, fale para o Senhor, fala, Senhor, o Senhor realmente fala com o ser humano? Eu quero ouvir, eu quero ouvir a sua voz. E para você que já entregou sua vida para Jesus, né, que já está conectado em espírito com Deus e talvez ainda não tenha tido essa experiência, fale para o Senhor, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter um jeito próprio, né, de ouvir a tua voz, que eu saiba que é o Senhor falando comigo. E para você que já ouve o Senhor falar com você, compartilha com a gente de que jeito que Deus fala com você. Amém? Bom, eu espero que esses minutos que nós passamos juntos tenha acrescentado na sua vida, tenha fortalecido a sua fé, tenha despertado interesse em ouvir a voz de Deus e que tenha te aproximado um pouquinho mais da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Até a semana que vem. Bye, bye.